Bom dia, é uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Eu queria, antes de tudo, agradecer à Igreja Metodista Central de João Pessoa, na figura da pastora Tayana Assis, da coadjutora Andréa Fernandes e, claro, da Joana Dark, por abrirem aqui esse espaço para nós falarmos de um tema tão importante como esse, que é o trabalho com homens autores de violência contra a mulher. Eu sou Maurício de Oliveira Filho, eu sou assistente social formado pela Universidade Federal de São Paulo, trabalho no CREAS de São Bernardo do Campo e sou mestrando em Ciência da Religião pela Universidade Metodista aqui de São Paulo e sou bolsista CAPES, pesquiso justamente as masculinidades e religião. Então, é um tema que me é muito caro e ao qual eu já me dedico há algum tempo. E inclusive, curiosamente, quando a Joana Dark me falou, enfim, que o texto que vocês iam discutir era Juízes 19, eu fiquei muito feliz porque é um texto que, inclusive, que eu usei bastante na minha pesquisa. Então, foi mera coincidência, mas uma coincidência feliz, porque alguma conexão aí nos aproximou. Bom, para começar, acho que eu vou falar muito rapidamente de uma coisa que é por que nós estamos aqui falando com homens autores de violência, né? Eu não vou me alongar muito nisso, porque justamente, seguramente, as outras companheiras falarão, assim, sobre isso. Mas nós estamos falando porque as mulheres estão morrendo, né? Então não é porque a gente quer só falar com homens, né? Enfim, a gente quer que esses homens parem de cometer violência. Então esses dados, meu rosto está bem em cima aqui do ano, mas são de 2018. Então nós vemos aí que em 2018, 1.200, quase 1.200 mulheres morreram, mais de 1.200 mulheres morreram por feminicídio, né? Ou seja, mulheres que morreram em decorrência de uma violência de gênero, especificamente. Não no assalto, não no acidente de trânsito, morreram porque são mulheres. E em quase 90% dos casos foi um companheiro ou um ex-companheiro, o culpado, o autor. Então, marido, namorado, etc. O ápice da mortalidade se dá aos 30 anos. Então, ali quase um terço entre os 20 e os 29, quase um terço entre os 30 e os 39, e os quase 20 entre os 40 e os 49 anos. Ou seja, mulheres estão morrendo na flor da idade, mulheres estão morrendo naquilo que deveria ser o melhor momento de suas vidas, enfim, que elas têm mais energia, estão mais produtivas. E vejam aí que 61% eram mulheres negras. E a cada 2 minutos, enfim, houve uma violência corporal, uma lesão corporal dolosa, o que resultou aí em mais de 260 mil casos de lesão corporal dolosa registrados. Então, a gente não está nem contando aqui aqueles que não foram registrados, porque muitas vezes eles não são registrados, né? Pois bem, da onde que vem essa ideia de falar com um homem autor de violência? Da onde que surge isso, né? Vem justamente da Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha, ela, em 2 artigos, também não vou me alongar nisso, mas em 2 artigos ela vai citar aí essa necessidade de centros de reabilitação e reeducação para homens agressores, Na lei cita-se agressor, esse é o termo usado. Bom, então vamos pensar por que haver grupos reflexivos, Então tá bom, tá na lei, mas por que está na lei, Está na lei porque funciona, Está na lei porque é importante não só que esse homem vá preso, mas que ele não cometa mais violência. Vamos pensar aqui uma coisa, Esse homem vai preso por 4, 5 anos, geralmente não muito mais que isso. Ele vai sair de lá, vai ter outras companheiras, vai ter outras namoradas, vai ter outras esposas e vai seguir sendo violento.
Ainda mais depois de ser julgado por uma mulher, de ter passado por uma delegacia da mulher, de ser denunciado por uma mulher. Né? Enfim, ele não vai deixar de ser machista. Vai viver dentro de uma prisão, que é um ambiente extremamente machista. Então, ele não vai sair menos machista de lá. No entanto, se a gente consegue um êxito nesse trabalho de reflexão, ele vai viver o resto da vida sem cometer violência. Então, é por isso que a gente fala com o homem, para que outras mulheres não sofram violência. E é um espaço que geralmente é auto-organizado. O que significa? Que são homens falando com homens. E por quê? Porque a mulher está ocupada não sofrendo violência, né? Ela está ocupada em garantir a sua própria segurança. A gente não pode ainda delegar à mulher a tarefa de educar os homens. Então, nós homens precisamos ajudar outros homens a não serem mais violentos. Isso ajuda os homens? Claro. É muito melhor você ser um homem que sabe que você pode ter uma vida harmoniosa, uma vida mais tranquila, uma vida que você não vai, enfim, incorrer no pecado da violência, né? Que a gente não vai incorrer numa vida marcada, né, maculada pela violência. Mas as mulheres têm muito mais a ganhar, né? Porque elas sim deixarão de morrer, elas sim sofrem com o machismo. Nós sofremos porque a gente, né, tem que ficar o tempo inteiro com essa cara de carrancudo, né, a gente tem que ficar o tempo inteiro provando que é forte, né, mas as mulheres morrem por isso. Então, por isso é importante. Como é que funciona geralmente? Geralmente, eu falo geralmente porque não há uma regulação nacional, então cada grupo, cada serviço vai funcionar de um jeito. Em São Bernardo, por exemplo, tem o CRH, onde eu trabalhei por um tempo. Hoje não mais, mas trabalhei, inclusive ajudei a formar o serviço. Geralmente é uma acolhida, então a gente vai conversar com esse homem para entender como é que ele chegou até aqui, qual que é essa história desse homem. E aí vão ter encontros temáticos, então vão ter geralmente semanais, mas podem ser quinzenais, em cada encontro vai ter um tema discutido e refletido. Então, violência doméstica, violência de gênero, machismo, direitos da mulher, etc. E quem são esses homens? Ou são homens condenados pela Lei Maria da Penha, encaminhados pela Central de Pena Alternativa, ou pela Vara de Execução Penal, ou são homens que foram só denunciados, mas já na Delegacia da Mulher, ou um juiz de plantão já aplica uma medida protetiva de urgência. Ele já passa a frequentar o espaço. E com uma reincidência de cerca de 1%. Né? Pouco mais, pouco menos, mas é uma reincidência muito baixa. A taxa de reincidência é muito baixa. Então nós estamos falando aí de que um dos serviços, e agora José, que é de Santo André, atendeu já cerca de 1.000 homens ao longo da sua história, 1% de reincidência. Então 900 e tantos homens não voltaram a cometer violência contra a mulher. Isso é muito importante. E aí onde nós queremos chegar então? Né? Onde nós pretendemos chegar? Né? Numa discussão do que é ser homem. Né? Existe só uma forma de ser homem? Só esse homem que precisa ser mais que a mulher, precisa se impor, precisa ser dono de tudo, provedor de tudo? Ou a gente pode ter um homem como esse da direita, que é o mesmo homem, né? Enfim, um homem que pode mostrar os seus afetos, que pode ser amigo, que pode ser companheiro, que não precisa estar o tempo todo provando que é homem. Né? Um homem que pode, inclusive, eu falei aqui do pecado da violência, né? Enfim, mas um homem que pode, inclusive, exercer a virtude do amor. Né? A gente tem que ser sempre esse homem da esquerda, né? Enfim, como eu disse, um provedor, meio que silencia sua esposa, que silencia suas filhas, que tem que o tempo todo estar ele à frente, né? Enfim, ele no comando. Ou a gente pode ter homens como o da direita, que dividem as tarefas domésticas, que ensinam seus filhos, que serão outros homens, né, enfim, a desempenhar também as tarefas domésticas, né, o famoso sujou, lavou. Né? Então, esse é um dos tipos de discussão, por exemplo, que nós temos nos grupos. Né? Claro que é desenvolvido com dinâmicas, porque não é um grupo, não é uma aula, né? Enfim, são grupos para você estabelecer uma reflexão. Então o próprio homem vai chegar às conclusões mediado e facilitados por nós, né, que estamos ali para ajudá-lo, como eu disse. O que é bom nesse espaço? Né? Enfim, então primeiro, como eu falei, que é uma autorresponsabilização. Né?
Aí são homens falando com homens, né? Enfim, então a gente se colocando nesse papel. Ele diminui a violência, né? Enfim, como eu falei, é mais importante do que a punição. Não voltar a cometer a violência é mais importante do que você saber que ele foi punido, né? E são experiências exitosas, né? Como eu disse, é uma baixíssima taxa de reincidência. Agora, há desafios pela frente. Então, um deles é a gente promover uma educação antimachista, perdão. Então, a gente estabelecer a prevenção, né? Para crianças, para jovens e para adultos. Então, lá no jardim de infância até a faculdade, né? Nos locais de trabalho, então as empresas se empenharem em fazer campanhas antimachistas no espaço de trabalho, e campanhas, como a campanha do Laço Branco, que é uma campanha, não vou me deter aqui nela, mas é uma campanha anual que fala de como os homens precisam se empenhar aí na luta contra o machismo. Ou seja, a gente tem que ampliar esse mesmo método estabelecido na contenção, né, a trazer ele para a prevenção, né, para que a gente nem tenha que atender esses homens, porque eles já antes, né, aprenderam a não ser violentos. E para fechar, passei um pouquinho do tempo, mas queria dizer que essa frase dessa autora é muito importante, que diz que no dia em que fotografias com homens carregando armas se tornarem mais raras do que fotografias com homens empurrando carrinhos, aí sim saberemos que estaremos chegando a algum lugar. Eu espero ter contribuído, peço perdão por ter passado um pouquinho do tempo, mas fico muito feliz e espero um dia voltar para falarmos com um pouquinho mais de tempo sobre tudo isso. Um abraço, bom restante aí de escola dominical para vocês e bom domingo.